Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos convidar vocês aqui que estão conosco, presencial, e os de casa. Como amanhã é Dia das Mães, nós fizemos uma proposta de trazer sobre a divina maternidade. E não podia ser diferente, né? Nós tínhamos que trazer a presença, a figura de Maria de Nazaré. Então a gente abre os nossos corações nesse momento para a gente fazer essa singela homenagem para nossa mãe. E a gente começa assim. Cair a noite na cidade de Nazaré. A jovem Maria, após os cuidados com o lar, recolheu-se ao seu leito para o necessário repouso, o indispensável refazimento de todas as suas energias. Recostou a cabeça ao travesseiro e, entrando em estado de oração, sentia-se imensamente agraciada pela bênção da vida, pela harmonia do lar. Adormeceu, asserenada ao lado de José. Súbito, estremeceu agradavelmente, coração aos saltos, e quis abrir os olhos, pressentindo alguma coisa inusitada. Inspirou fundo e ouviu. Ela, de pronto, abriu os olhos espantada. Aos pés do seu leito, via um espírito a envolvê-la num clima de profunda ternura. Diz Maria, quem é você? Perguntou. Maria, quem é você? E respondeu, sou Gabriel, Maria, e venho trazer-lhes da parte de Deus uma notícia imensamente feliz. Maria, a mim? Da parte de Deus? Gabriel diz, alegre-se, Maria, o nosso Senhor e Mestre estará com você. Por isso, pode considerar-se a bendita entre todas as mulheres. Maria se sentia esplêndida, comovida diante da saudação do Espírito de Gabriel. Ficou a refletir sobre o que desejava aquele ser de aspecto profundamente amoroso. Ele lhe sorriu com muita ternura. Não tenha receio, Maria. Deus confia em seu coração amigo e por isso mandou-me avisá-la de que você vai ficar grávida. Depois do tempo certo, você dará à luz. E Maria pergunta, eu? Sim, Maria. A esse filho que nascerá de seu ventre, você lhe dará o nome de Jesus. Breve pausa, Gabriel continuou. Jesus será o portador da luz para este mundo e trará a todos os homens o que se faça necessário para a redenção espiritual desta humanidade terrena. Maria, Jesus?
balbuciou ela. Jesus é o Filho do Altíssimo e virá em nome do Pai Celestial chamar para o seu aprisco as ovelhas transviadas, para alimentá-las com mais amor e, pessoalmente, desvendará um mundo novo a todos os menos felizes. Maria, então, estremeceu. Devo estar delirando, afirmou a jovem, procurando sentir-se, se apalpando para ver se estava acordada. Não é possível que, para alguém sem qualidades, o Pai Celestial confiasse tão tarefas nobres. Gabriel sorriu. Jesus, pessoalmente, aditou Gabriel, conhece o fundo de cada alma, Maria. E ao escolhê-la para ser a sua mãe, e José, o seu pai, é porque conhece o tesouro de afeto de seus corações e também a fidelidade de que vocês são testemunhos, a lei do amor que rege as nossas vidas. Maria levantou-se, caiu de joelhos aos pés do Espírito Gabriel e, deixando extravasar toda sua fidelidade, afirmou: serei a serva do Senhor Jesus, Gabriel. Rogo-lhe por isso que se faça em mim toda a vontade daquele que virá a ser meu filho e que, além de filho, é meu Senhor. Gabriel, inclinando-se, fê-la levantar-se e beijou-lhe estremecidamente o seu coração. Maria, o Senhor está contigo. E diante dos olhos da jovem, Gabriel desvaneceu-se em meio a uma poeira de estrelas cintilante, deixando um rastro de perfumes celestiais. Maria voltou a deitar-se. Suas mãos, num gesto natural e de grande ternura, repousaram sobre o seu próprio ventre. As suas mãos, oferecendo-se à divina maternidade. A verdadeira entrega para que o nosso Mestre Jesus pudesse, por 33 anos, habitar a terra, que viesse por nós, pela nossa salvação. Essa passagem, que conta como Gabriel anunciou a Maria a sua gestação, foi retirada do livro Maria de Nazaré. Alguém conhece esse livro? Já leu? Não? Não? Essa passagem está lá. Está pelo Espírito Milanês, psicografado pelo médium João Nunes, né? E essa nossa conversa vai ser norteada pelo livro Sublime Peregrino, o livro Boa Nova, Memórias de um Suicida e o livro A Caminho da Luz. E assim a gente vai entregando essa singela homenagem à nossa Mãe Maria. Maria é o espírito proveniente do sistema binário de Sírios, da constelação do Cão Maior, a 8 anos-luz da Terra. Não apenas veio auxiliar Jesus na sua missão, só Maria, mas também como veio José, Simeão, Ana, Isabel, Zacarias, João Batista, entre outros, né? Que se a gente for citar, a gente vai ficar aqui, porque vieram muitos espíritos missionários para auxiliar
a vinda de Jesus. E a gente precisa lembrar que lá naquela época nós já éramos cercados de muito amor. Para que alguém possa reencarnar na Terra, é um movimento muito grande. Para que um ser possa renascer. E às vezes nós não paramos para pensar na grandeza deste momento, que é vir para o planeta Terra. Jesus precisou de 2000 anos para se preparar, se rebaixando energeticamente e fluidicamente para que ele pudesse ter condições de se ligar através do perispírito para se abrigar num corpo tão denso, grosseiro como nós. Só mesmo um espírito de luz, com uma grandeza de alma para vir por nós, porque não precisaria. Só alguém banhado de muito amor e de um desprendimento para passar pelo que ele passou por nós. E saber que foi nós que o colocamos na cruz. Então, todo esse planejamento de vida para que o Cristo pudesse vir encarnado na Terra, teve início na formação do nosso planeta. E Maria foi a escolhida a dedo pelos mentores espirituais para que ela pudesse encarnar e desempenhar essa linda missão que foi ser a mãe do nosso Mestre Jesus, do nosso Salvador, daquele que é o único caminho, verdade e vida. Maria já era um espírito evoluído, de luz sublimado, nas palavras de Emmanuel, para acolher um espírito da envergadura de Jesus. Tinha que ser um espírito iluminado, um espírito puro, um espírito já ascensionado. Maria, que era filha de Ana e Joaquim, e seus pais já sabiam que a filha teria uma linda missão. E eles tentavam sempre instruí-la, porque foi decidido no plano espiritual que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para a sua grandiosa e honrosa missão. Ou seja, nada é por acaso. Trazendo para os nossos lares, a gente tem o que a gente precisa, o que a gente merece. A gente tem a mãe, o pai, o filho, que a gente precisa para a nossa caminhada, para que a gente possa seguir rumo à evolução. E olha que interessante, apesar de Joaquim, seu pai, saber que a filha teria uma missão muito grande, ele não sabia qual era essa missão. Somos nós, né? A gente sabe que temos algo a fazer. A gente sente, mas a gente não sabe. E por isso a gente precisa caminhar com os passos firmes para que possamos seguir acolhendo aquilo que tiver que vir. E ele sempre falava à filha sobre a vinda do Messias, sem que ambos tivessem a menor ideia que ela, a Maria, queria gerar o Messias, queria dar a luz a ele. E Maria sempre contava a seu pai sobre a vontade de segurar o pequeno Messias, um pouquinho que fosse em seus braços. Olha que pureza. Mas ela duvidava que mesmo que se tivesse essa oportunidade, a mãe do pequeno deixaria que ela segurasse o Messias. Mal sabia ela que ela iria segurá-lo em suas entranhas, em seu ventre. Maria tinha 15 anos de idade, quando seus pais desencarnaram com diferença de meses entre um e outro. Maria
foi acolhida por Eleazar, parente de seu pai, que a encaminhara para o grupo de virgens de Sião, no templo de Jerusalém. Ali, Maria permaneceu por 2 anos aprendendo sobre o ofício da tecelagem, ofício para o qual demonstrou muito talento. Maria era uma jovem de rara beleza. Tinha grande equilíbrio emocional e psíquico, além de médium. Médio todos nós somos, mas ter equilíbrio emocional e psíquico é para Maria mesmo, né? Para passar o que ela passou, era preciso que esse ser tivesse equilíbrio emocional e psíquico. E além de médium. Então, desde muito nova, ela tinha visões espirituais. Se encontrava com parentes desencarnados e depois ela teve encontros inusitados com seus próprios pais, encontros surpreendentes. Já no mundo espiritual, eles continuavam cuidando dela, intuindo, inspirando para a missão que ela teria que cumprir. Interessante que Maria sempre teve contato com os mentores espirituais, que buscavam lhe instruir, mas ela mesma, olha que interessante, ela mesma não sabia da sua missão, o que seria, e ela nem tinha noção de que era um espírito evoluído. Ela não tinha noção. Maria já estava prometida a José pelos sacerdotes. E o primeiro encontro aconteceu no templo, na comunidade dos essênios. José, ao ver Maria pela primeira vez, ao se deparar com seus grandes olhos azuis, onde o azul parecia com seu céu, parecia seu próprio céu. José assusta-se com o tamanho da beleza e quase perde a noção de onde estava. O coração disparou, as pernas tremeram, tendo ele que ser amparado por um amigo. José era viúvo. Vocês sabiam disso? Que José era viúvo? José era viúvo. E José, ele tinha 5 filhos. Pediu Maria em casamento. Ela aceitou imediatamente, pois em contato com o Espírito Gabriel, lhe foi falado muito tempo antes que quando chegasse a hora, ela deveria se casar com um homem mais velho e viúvo. Gabriel buscava sempre instruir Maria a se encontrar e aceitar o convite, o pedido de casamento de José. Pensa que só a gente que deu trabalho? Olha para você ver. Quanto movimento para que Maria pudesse chegar no eixo, naquilo que ela precisava como mãe de Jesus. José tinha 5 filhos com seu primeiro casamento com Débora. Eram eles Matias, Cleofas, Eleazar, Jacó e Judas. Esses 2 últimos faleceram bem cedo. E com o casamento de Maria vieram mais 3 filhos. Vocês sabiam disso? Mais 3 filhos, são eles Jesus, Efraim e Tiago. E a concepção de Jesus foi por meios naturais, através de uma relação sexual entre os pais, Maria e José. Apesar que o corpo físico de Jesus, tendo sido preparado de uma maneira que ele pudesse se ligar ao perispírito, a esse corpo físico,
a concepção foi natural, sim. Vocês estão assustados? Assim, com todo o período da gestação, assim como o parto. Essa questão de que Maria era virgem surgiu por intermédio da igreja primitiva que almejava novos adeptos. Essa narrativa que viria um Salvador, que nasceria uma virgem, já era conhecida pelos povos ditos pagãos há muito tempo. Essa adaptação do nascimento de Jesus, essas narrativas que já existiam em muitos povos, deixaria a conversão desses povos mais fáceis. Então, já existia uma manipulação lá nos primórdios, né? Ontem alguém falava que assim, mas eu fiquei sabendo que a Gênese, ela teve uma modificação. A Gênese. E quantos livros a Bíblia teve uma deturpação e que vinha se modificando de épocas em épocas, que faz parte do tempo. Faz parte do homem velho ainda que existe em nós, em querer modificar da maneira que nos convém, ou da maneira que a gente entende, compreende ou acolhe, né? Então, essa adaptação do nascimento de Jesus e essas narrativas, que já existiam há muito tempo, a gente compreende que naquela época era para que a gente pudesse entender, acolher. Porque como vai explicar, né? Hoje a gente compreende que dentro na nossa sistema biológico, fisiológico, não tem condições de falar assim, desce Jesus e Jesus nasceu, pum. Não é assim. Nós estamos falando de planeta Terra. Maria, José, devidamente avisados sobre essa missão, eles se veem na estrebaria momentos antes do nosso mestre vir para a terra. Nós já estamos lá no quase nascimento de Jesus. Era noite e o carpinteiro demorou longo tempo contemplando a lindíssima lua cheia daquela noite. Será que essa coisa da gente olhar para o céu e trazer uma nostalgia, ao mesmo tempo uma paz, uma saudade? Será que a gente viveu lá pertinho? Estivemos lá perto da estrebaria, né, desse sentimento, desse acolhimento, porque todos nós temos um pouquinho de noites estreladas, de lua cheia. Então, muito agitado estava José. E Maria pede ao marido, acalme-se, com um sorriso terno em seu rosto. E ela dizia para José que eles estavam abrigados no amor de Deus. José estava ali ajeitando as palhas no chão, quando Maria o convida para orar. Ela então pede a Deus que abençoe o coração daquele homem que os acolheu. Ela leva as mãos em seu ventre e diz: é chegada a hora, José. E José, em meio que se desespera, dizendo a Maria: nós só temos palhas no chão. E como o Filho de Deus poderia nascer ali, entre as palhas? E Maria acalmou seu coração e, banhada em lágrimas, amparadas por elevadas entidades espirituais que lhes auxiliam, banhando no mais sublime suor, ela se acalmou. E então de seu ventre nascera Jesus, o nosso Salvador, o homem mais puro, o maior homem que já caminhou por esse planeta. Naquele instante, a humilde estrebaria se ilumina com uma luz que vinha do alto.
E Maria ouve, no seu íntimo, da sua alma, cânticos de louvor, das almas purificadas e emoldurarem a lição da humildade, da renúncia e do amor do Filho de Deus. Maria envolve Jesus em uma túnica limpa, trazida por José, beijando-lhe a fronte e o colocando na manjedoura. José pergunta a Maria se ela quer realmente colocar Jesus na manjedoura, onde os animais se alimentavam. E Maria responde: agora não são apenas os animais que se alimentam aqui, José. Jesus, nosso Filho, se oferece como pão espiritual do mundo, aqui para nutrir com humildade a todos que tenham fome de amor e de misericórdia. Nós, né, gente? Fome de amor e de misericórdia. As mãos carinhosas de Maria acariciam o filho tão amado e, passando a mão direita sobre o rosto de Jesus, lhe disse: eu sou a sua mãe, a sua serva. José contempla aquela cena que jamais esqueceria. E contemplando Jesus, tomado por lágrimas de emoção, ele murmura: este é o sol de uma nova aurora, revelando novos caminhos aos que andavam nas trevas. De novo, por nós. José e Maria se abraçam com amor e, assim abraçados, erguem uma linda prece de gratidão. À medida que Jesus foi crescendo, Maria sempre era para ele o alicerce, uma fonte de amor inesgotável, de cuidado, de carinho e de bondade. E quando Jesus começou a sua missão, Maria acompanhou tudo isso de perto. Algo que não foi feito por José, porque ele desencarnou muito cedo. E em um dia de abril do ano 33, ela estava a orar pelo filho, coisa de mãe, né, gente? Durante uma grande agitação em Jerusalém, quando o discípulo mais jovem de Jesus, João, bate à porta, desesperado, e lhe diz: mãe, prenderam ele. Maria, calma, serena, como nós, né, gente? Nós somos assim? Calmo, sereno, pergunta: foi preso sobre qual acusação? Acusam-no, mãe, de insurreição. E Pilatos acaba de lavar as suas mãos em relação ao seu destino. Maria pede ao jovem apóstolo para levá-lo onde estava Jesus, mas ele tenta de todas as formas convencê-la do contrário, pois era perigoso andar na cidade naquele dia. Maria, olhando em seus olhos, disse: João, ele é o meu filho e eu preciso estar junto dele. Bom, depois da crucificação, depois que os apóstolos se separaram, Maria foi para Betaneia, onde ela tinha alguns parentes. Lá foi viver. Ficou por lá. Certo dia,
o mesmo João que deu a notícia de que Jesus tinha sido preso, fez um convite para ela, para que ela pudesse se mudar para a cidade dos Efésios. Porque lá o pessoal era mais simples. Lá eles acolhiam melhor o evangelho. E aí Maria aceitou. Lá eles poderiam fazer melhor as pregações das verdades sublimes que Jesus deixou. E um pobre homem daquela cidade, já convertido por João, cedeu uma casinha bem simples para que ele pudesse viver. Era uma casinha fora da cidade, no alto de uma colina, rodeada por muita natureza. Eu acho que hoje é exatamente essa casinha que nós estamos querendo. Casinha, fácil de arrumar, de limpar, de cuidar, mas que ela tenha amor, que ela tenha paz, que ela tenha serenidade, que ela possa fazer de nós seres melhores. Não é? E aí, João vai até a Betaneia, convida Maria e ela aceita a ir morar na colina com ele. Enquanto João pregava na cidade, Maria recebia, dia após dia, filas e mais filas de irmãos sofredores. Ela recebia com muito amor, dando conforto, ensinamento, proporcionando alívio espiritual. Naquela casinha que era simples e humilde, no alto de uma colina. A casinha que ficou conhecida na região como a Casa da Santíssima. Será por quê? Casinha do amor, da ternura, da fraternidade, do afeto, do acolhimento, do colo, do ouvinte, do olhar amigo, das palavras doces, de olhar terno. Não precisa de muito. Uma casinha na colina, em meio à natureza. E à medida que os anos foram passando, Maria se transformou em mãe de todos aqueles necessitados, pois todos a chamavam de mãe. E em seu coração havia uma profunda saudade do Filho amado. Saudade de Jesus. Acho que essa saudade que nós temos hoje, não é? Saudade de Jesus. Talvez, se nós tivéssemos o conhecimento que temos hoje, naquela época teríamos aprendido mais, teríamos errado menos, teríamos olhado com um olhar mais humano, com mais empatia, teríamos aceitado o Evangelho de Jesus naquela época. E hoje nós não estaríamos aqui, tendo que falar no Evangelho. Lembrar que nós precisamos praticar o Evangelho, para que a gente possa chegar a ser essa luz, esse desprendimento, esse amor de ensinamento que Jesus nos deixou. Então Maria, em seu coração, havia uma profunda saudade desse filho. Mãe, dentro de um corpo de carne, saudosa. Já sabemos da história de Jesus, de como foi todo o seu processo. E ela, como mãe, o acompanhou fielmente, a todo tempo, até o momento em que nós o colocamos na cruz, até o momento em que nós não fomos capazes de fazer uma oração, mesmo que momentos depois viesse o arrependimento das nossas ações, das nossas atitudes. Foi preciso que os seres elementares provocassem uma chuva torrencial para acalmar os ferimentos de Jesus, não nós. E às vezes a gente tem tanto desprezo, pelos seres elementares que ajudaram Jesus quando nós não mais estávamos lá. Quanto mais o tempo passava,
mais a saudade aumentava. Mas em uma noite, onde o céu estrelado mostrava toda a beleza dos pontos luminosos do espaço, ela viu um homem se aproximar da casinha. Era um pedinte, um homem extremamente humilde, e em tom de amor ele disse: minha mãe, vim lhe fazer companhia, vim receber a sua bênção. Maria não estranhou o fato daquele homem ter lhe chamado de mãe, pois todos a chamavam assim, e com seu amor maternal o convidou para entrar. Igual nós, né? A gente vê um pendente, a gente chama ele, põe ele para tomar um café, não é? Não é assim que a gente faz? Nem pede para lavar a mão, nem pergunta o nome, nem pergunta a origem, nada. Nem ficamos com medo, com receio de chamar um pedinte para tomar um café. Aquele estranho lhe falava do céu, das belezas do plano espiritual, e confortava o seu coração de mãe, coração tão saudoso. Maria, estranho o fato daquela voz lhe trazer tanta paz e tanto alívio. Maria se sente feliz, pois é a primeira vez em tantos anos que alguém chega para lhe dar conforto e não para ser o confortado por ela. Maria continua a tentar se lembrar onde é que ela havia conhecido aquela voz tão serena que tanta paz lhe transmitia. Quando o homem estende as mãos até Maria, ele diz: vem, mãe, vem para os meus braços. Ela vê naquelas mãos as chagas com aquelas que estavam nas mãos do seu filho amado. Após a crucificação e olhando para baixo, ela vê as marcas dos cravos em seus pés. Ali, ela entendeu quem era aquele homem. Maria lhe disse: meu filho, as marcas que lhe fizeram. Ela o abraça amorosamente. Abraço protetor de mãe. E ao passar a mão pelo seu corpo, pelo corpo do seu filho, ela vai sentindo todas as chagas. Tomada de grande emoção, se ajoelha aos pés de Jesus. Mas ele não permite. Ele quem se ajoelha aos pés dela, beijando suas mãos, ele disse: sim, mãe, sou eu, seu filho. Vim buscar, porque meu pai quer que no meu reino você seja a rainha dos anjos. No outro dia, Maria, já acamada, sem falar, precisava ter paciência, até porque os laços que uniam seu corpo ao corpo físico precisava dissipar o corpo espiritual, o espírito do corpo físico, fossem totalmente rompidos, e assim que se rompem, ela começa a se elevar ao plano espiritual, rodeada por inúmeras entidades de luz. Será que seremos nós ao desencarnar? Quem irá nos encontrar? Quem irá na linha de chegada quando nós passarmos? Quem estará nos aguardando? Quem estará para nos receber? O tanto de amor que eu tenho plantado, e amor não é um amor no sentido vulgar da palavra, é no sentido de compromisso, de verdade, de responsabilidade. Compromisso comigo e que o outro, que é a condição que nós estamos aqui. Se nós viermos para nos relacionarmos, o que eu estou deixando no coração do outro, para que quando eu não mais estiver aqui, qual é a lembrança que teremos de nós? Qual é o exemplo que teremos deixado para aqueles que aqui vão ficar?
E o que levaremos para aqueles que irão nos acolher quando lá retornarmos? Ao subir, ela desejava ver a Galileia uma última vez. Bastou seu pensamento para que todas aquelas entidades a levassem a todos os lugares onde Jesus pregou. E é preciso a gente lembrar que por onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho de nós. E quando não mais estivermos visíveis aqui, é esse pouquinho de nós que alguém vai lembrar. E vai pensar, isso me serviu. E esse me serviu é como uma prece que rasga o céu. E nós vamos ouvir. E nós vamos sentir. Ela se lembra de tantas pessoas que estavam no cárcere, devido às conversões dela, às verdades de Jesus. Maria foi levada aos cárceres, onde nesses locais ela ora, e todos aqueles cristãos presos são arrebatados por um grande sentimento de esperança e de fé. Maria vai para os planos mais altos do mundo espiritual. Lá, ela é recebida por espíritos de luz que a saúdam pela brilhante missão. E adivinha, ela foi recebida também por quem? Por Jesus. Maria tem a oportunidade de continuar sua evolução em planetas felizes, superiores, talvez a volta dela para Sírios, mas ela se recusa e diz que enquanto houver uma alma sofredora na Terra, ela deseja permanecer ligada ao nosso planeta. E Jesus acata o seu pedido. Só mesmo espíritos iluminados para abrir mão de esferas superiores, para abrir mão de uma vida boa, porque nós estamos aqui. Me lembro de Bezerra de Menezes, que teve a mesma atitude. Que enquanto houver uma alma sofredora, estão conosco. Esse é o verdadeiro sentido do amor incondicional. É esse amor que nós ensaiamos quando reencarnamos, quando constituímos família, quando temos amigos, quando principalmente tem aqueles que julgam ser os nossos inimigos. Hoje em dia, Maria realiza um grande trabalho no mundo espiritual. Um trabalho de socorro, uma imensa falange de espíritos superiores que ela coordena. São os servos de Maria. Eles auxiliam nossos irmãos sofredores junto aos nossos irmãos desistentes. Os nossos irmãos que ceifam a sua vida, que se suicidam. Segundo André Luiz, todas as orações endereçadas a Maria são levadas pelos servos dela. Não fica uma prece sem assistência. Todas são ouvidas. Todas. Porque no mundo de Deus, todos nós somos importantes. Não existe um mais ou menos. Deus sabe da necessidade de cada um. De cor e salteado. Por isso, que as nossas preces, elas possam ser a nossa porta de entrada a céus afora. Que as nossas preces possam ser sentidas tão reais, verdadeiras, que alguém possa ouvi-las. Até mesmo a Maria de Nazaré. Maria
é o símbolo da pureza feminina no grau máximo. O que toca as pessoas e o que transforma vidas não são as nossas convicções. O que transforma uma vida é outra vida. Chico Xavier, ao desencarnar, transformou vidas de padres, bispos, pastores. E em entrevista aos travestis que ficavam na esquina lá em Uberaba, perguntaram para ele qual é o sentimento da perda de Chico Xavier. E eles responderam: nós perdemos um pai. E Maria é assim, um exemplo a ser seguido. Suas vivências nos transformam todos os dias. Pode ser espírita, ateu, católico, budista, evangélico, até mesmo evangélicos. Busca por uma mãe. Pergunta para o homem mais perverso na face da terra: você não tem mãe? O olhar dele cai. Porque o amor de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Ela coloca um filho de joelho. Ela resgata. Porque amor de mãe é incondicional. Mesmo na nossa condição, nas nossas limitações, a gente dá o melhor. E mãe não é só quem pare, é quem cuida. Tem muitos tios, tem muitos sobrinhos, tem muito o amigo o filho do amigo, dos amigos. Os professores, eles não só instruem, educam almas. E isso me faz lembrar quando, no momento que eu estava lá pro lado do Nordeste e eu cheguei numa praia e apareceu uma mãe que tinha falecido de Alzheimer. E ela falou: fala com a minha filha, por favor. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? E aí, naquele momento, eu fui ajeitando, arrumando um jeitinho. O seu Silvio estava lá, né, seu Silvio? Só lembra? E aí, deixei a minha turma de lado e fui para aquela mesa. E aí, a gente sempre arruma um jeito. Quando a espiritualidade quer, dá um jeito. E aí, enfim, eu consegui ter acesso àquela jovem senhora. E através de um bichinho, de um cachorro. Eu usei uma frase do Chico. E ela falou: ah, essa frase é de um filósofo. Eu falei: é de Chico Xavier. Ah, e você conhece? Não, mas eu adoro. E ali eu introduzi uma conversa. E eu falei com ela. Falei: olha, você acredita na imortalidade da alma? Ah, acredito. Falei: pois é, a sua mãe está aqui. Aí ela: minha mãe? Aí ela me deu o nome, hoje eu não lembro mais o nome, mas ela me deu um nome. E aí eu falei com ela. Aí ela falou: amor, vai lá pro resort que eu preciso conversar com ela. E saiu o marido e um casal de filhos. E a cachorrinha ficou, porque ela falou: ela é brava, e ela estava dormindo no meu colo. E aí, naquele momento eu falei: a sua mãe pediu para te dizer o seguinte: dos 5 filhos, você mais cuidou. Ela ouvia tudo que vocês falavam, principalmente sentia o que emanava. Mas ela agradece a todos, porque todos fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Quanto às suas indagações, você não será mãe, biologicamente falando. Mas você já tem os 2 que é o compromisso do seu marido. É junto com você. Mas você já é mãe, porque você é educadora de almas. Por isso que eu lembrei desse ocorrido. E quando eu falei com ela, ela em prantos, ela falou: meu Deus, como assim? Minha mãe tinha Alzheimer, minha mãe lembra disso? Às vezes a doença está aqui, ó, no corpo, para nos depurar, para nos fazer pessoas melhores. E ela falou: eu sou professora. E eu pergunto, a minha pergunta era: será que eu não vou ter meus filhos biológicos? E aí ela mesma respondeu: não, né? Mas eu já tenho tantos.
Mãe, com Alzheimer, lembrou do filho. Ela falou, eu andei Pernambuco inteiro atrás de uma carta, vim parar em Alagoas para saber dessa forma tão linda, tão espontânea, que a espiritualidade é assim, não marca encontro. A espiritualidade, quanto menos, melhor. Porque os espíritos estão entre a gente, em maior número. No movimento constante, todos eles, para que a gente possa evoluir. Nós transformamos pessoas pela qualidade do nosso testemunho diante da vida, pelo amor que somos capazes de dar e de doar. Então, o convite é que, de onde estivermos, não falemos de Maria, sejamos a Maria. Aquela conversa que nós tivemos anteriormente, o que eu estou plantando no coração do outro? Qual é a diferença que eu vou deixar para o outro? De lição? De vivência? De comportamento? De responsabilidade? De compromisso? Quando foi dito para Maria escolher o trabalho que ela quisesse realizar na terra, ela perguntou, sabe o que ela perguntou? Alguém sabe? Não, né? Qual o trabalho mais difícil? E lhe foi dito que o mais difícil é acolher e educar os encarnados que tiram a própria vida. E ela respondeu, é esse trabalho que eu quero. Ivone Pereira conta que Maria tem uma legião de Maria e um pelotão de mães, que são espíritos que já sublimaram o seu lado feminino no aspecto maternal. E elas trabalham no mundo espiritual, acolhendo a todos os suicidas. É interessante porque esse ano nós voltamos com as reuniões dos suicidas. E eu fui buscar um livro para que a gente pudesse revezar com o que a gente já tem de estudo na casa. E eu li um livro que ele chama assim, Um Suicida no Jardim de Maria de Nazaré. Então tem umas rosas, tem como se fossem pessoas deitadas ali, um céu lindo, de uma profundidade que eu peguei assim a capa do livro, eu falei, meu Deus, parece que eu podia tocar o céu. E no canto era um manto e um rosto sombreado de luz, que era o de Maria. Li o prefácio, falei, é esse livro aqui que nós vamos levar para a reunião do suicida. Aí, procurando entre um livro e outro, a gente tem outras reuniões, aí eu falei com meu marido, procura esse livro aqui para mim, ele é aonde? Eu fui na internet. Aí eu olhei o nome, passei para ele, aí ele disse, olhou aonde? No celular ou no tablet? Eu falei, acho que foi no celular. Olhei nos históricos, não tinha, então deve ter sido no tablet. Olhei também, não tinha. Aí ele foi procurar, aquele mais esperto que eu, foi procurar. Não tem o livro. O livro ainda não existe. E eu tinha uma certeza que eu li. Eu li o livro. Eu vi o prefácio, falei, é esse aqui que vai acolher, vai ajudar, né, até quem está na reunião assimilar e passar esse sentimento para esses nossos irmãos. Bom, eu já contei esse acontecido para uma, duas pessoas, elas brincam assim, será que está no forno? Está saindo esse livro? Porque, no mercado não tem, na internet não tem, lugar nenhum não tem. Mas se eu soubesse desenhar, eu iria colocar no papel assim, a figura da capa, coisa mais linda. Né? Não, vou não. Já me falaram isso também, a responsabilidade é grande.
Não fiz igual Maria, né? Qual o trabalho mais difícil? A gente sempre corre, né? Então, gente, em tempos de transição planetária, temos dado muito trabalho. Vocês não têm noção do trabalho que estamos dando à equipe de Maria de Nazaré. Porque nunca na história da humanidade houve tanto suicídio como agora. Tantos desistentes. Maria trabalha incansavelmente nesse tempo que tem exigido bastante de nós. E Jesus nos advertiu sobre esses dias em que estamos vivendo. Ele disse: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o duro da transição planetária é que ela esfria o amor. Se nós não prestarmos atenção, nós estamos congelando o amor por não acreditarmos no outro, por não acreditarmos que o ser humano ainda tem salvação. Porque vivemos tempos difíceis, onde tudo nos convida à desistência, ao desânimo, à descrença, onde vemos a injustiça, a ingratidão. Todos os sentimentos estão ampliados em nós, estão intensificados. E o nosso exercício em meio ao caos é buscar amar, não deixar esfriar o nosso coração. Embora todos nós estamos sob a tutela de Deus e sabemos que na Via Láctea tem 100 bilhões de sóis, cada sol com 12 planetas mais ou menos. E a gente fica aqui achando que o único problema de Deus é a Terra. Ontem falávamos sobre isso. E por que a gente ainda desespera? Porque muitas vezes nos encontramos no desânimo, na desistência, na descrença. Até onde vai as nossas convicções relacionadas à doutrina espírita? Se todos os encarnados, se todos nós que estamos aqui dentro de um corpo de carne, desencarnar, qual que é o problema? Um dia nós não iremos mesmo? Vai chegar um momento que vai ser o meu momento. E qual o problema? Por que a gente corre tanto desse momento? Porque isso vai acontecer um dia, não vai? Ou alguém vai ficar para semente? E se a Terra sumir? E se acabar? O que nós vamos fazer? E aí? Vão sentar em espírito, dar uma chorada e falar: eu quero o meu corpite de volta? E aí? Qual o nível de preparação emocional que nós estamos? Confiemos que o Senhor nosso Deus vai arrumar uma outra casa. Na casa de meu Pai tem várias moradas, a gente esquece disso. Porque no universo de Deus, Ele é sempre Deus. E ninguém vai ficar sem assistência dele. Gente, Ele vai mandar a gente para outro canto. Ué. Quando eu desencarnar, eu não vou para o mundo espiritual? Não é um outro lugar? Se eu voltar para cá, eu não vou voltar? Eu não estou de novo? Se eu for para mundos inferiores, eu voltei para algum lugar. Superiores, daqui a um tempo? Vamos, gente. Então, por que o desespero? Por que a incompreensão? Por que a gente tem coisas que a gente faz assim, não, isso aqui eu não quero ouvir, não quero ver, não quero saber. Se é a única certeza que nós temos. Um dia. Então, que possamos manter a chama do nosso amor acesa em cada coração. E sermos essa ponte de acesso para com as pessoas que convivem conosco, que está em torno de nós. E volto a dizer, o amor, às vezes as pessoas entendem que é no sentido vulgar da palavra, que o amor vai passar a mão na cabeça, vai concordar com o que está errado. Principalmente mãe, quando a gente tem um compromisso,
acende um sinalzinho vermelho que a gente não sabe o que faz com aquilo. Mas é ali que a gente tem que prestar atenção. É ali aquele momento que você está educando aquela alma que foi confiada. É aquele momento que às vezes a gente fala, estou cansada, vou deixar para lá. Não é esse momento que você tem que prestar atenção. Porque nós, como mães, já sabemos as virtudes, mas sabemos também os defeitos dos nossos filhos, que são empréstimos. Porque antes de serem nossos, são de Deus. Somos todos irmãos. O seu amor é a coisa mais importante, porque amar alguém é desejar o amor daquela pessoa, não da outra, mas o daquela, exatamente aquela pessoa que o seu coração escolheu. O seu amor é um tesouro para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Então, aprendamos com Maria. Aprendamos com Maria de Nazaré. Simplesmente ela é assim, a mãe de todas as mães, o modelo a ser seguido. Mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Nós, que hoje estamos mães, seja de filhos biológicos ou não, seja dos nossos sobrinhos, seja do filho de um amigo, seja de um desconhecido. Quando a gente fala filho, não é o filho que às vezes tem menos idade. Muitas vezes precisamos ser mães dos nossos pais, das nossas mães. Precisamos dar colo daquele que está na sua fase infantil, precisando desse momento, como Maria de Nazaré faz tão bem, de acolhimento. Isso é estar mãe. É não perder as oportunidades que a vida nos coloca, que a vida nos impõe. Porque a gente cresce, acha que a mãe é eterna, que a mãe sabe tudo, que a mãe é forte. E muitas vezes esquecemos que ali tem um ser humano. E o tempo passa, tem até uma foto que está rodando aí na internet, né? A mãe e o pai de mãozinha dada com o filho. E mais tarde, aquele filho ajudando o pai e a mãe. O ciclo da vida. Então, para a hora da necessidade, quando chegar de estar mãe, pensa em ser Maria, como ela. Porque exemplos nós temos o suficiente de engrandecer a nossa alma e o nosso coração. Então, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Nós que estamos mães, vamos agradecer pela oportunidade dessa existência. E para finalizar, eu vou ler uma mensagem de Meimei, também não poderia faltar. Meimei é aquela que trabalha incessantemente no mundo espiritual para fazer a gente vir para cá, viu? Departamento de reencarnação. Então, para a gente finalizar, coração maternal. Mãe, que te recolhes no lar, atendendo à divina vontade, não fujas à renúncia que o mundo te reclama ao coração. Recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. Muitas vezes ergue
cada manhã, com o suor do trabalho, e confiaste à noite lendo a página branca das lágrimas que te emanam da lama ferida. Quase sempre a tua voz passa desprezada com vazio rumor, o laurídio das discussões domésticas, e as tuas mãos diligentes servem com sacrifício, sem que ninguém lhes assinale o cansaço. Lá fora, os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do outro, ou da fama, da evidência ou da autoridade. Além, a mocidade, em muitas ocasiões, grita festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido. Enquanto isso, medita e esperas na solidão da prece, com que te elevas do alto, rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião. Quando o santo sobe às eminências do altar, ninguém te vê nas amarguras da base, e quando o herói passa na rua, coroado de louros, ninguém se lembra de ti na retaguarda da aflição. Deste tudo e tudo ofereceste. Entretanto, raros se recordam de que teus olhos jazem nevoados de pranto e de padecestes angustiosas fome de compreensão e carinho. No entanto, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo. Se a ingratidão te relega à sombra da terra, o Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti dos céus, através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te que Deus, a fonte de todo o amor e de toda a sabedoria, é também o grande antônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Tudo passa no mundo. Ajuda e espera sempre. Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teu padecimento em grandes asas de luz, transformará tua alma em astro divino, a iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseram socorrer. Pelo Espírito Meimei, Francisco Cândido Xavier. Muitas mamães, muitos filhinhos, a gente agradece a espiritualidade amiga aqui presente pela oportunidade de estarmos mais uma vez podendo vivenciar os ensinamentos do Mestre e que ao sairmos daqui possamos sair pessoas melhores, com um novo significado do que é estar mãe, do que é estar filho, pai, amigo, parente. Que nós possamos levar essa reflexão do coração maternal. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.